A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez venho aqui falar com vocês a respeito de Jesus. Ele ama você. Então, este tem sido o nosso tema diário. Todos os dias a gente levanta, a gente sai para trabalhar, tem os afazeres do dia, mas graças a Deus estamos conscientes do amor de Deus por nós e por cada um de vocês. Por você que é ouvinte dessa palavra semanalmente que a gente posta neste canal. Eu quero falar com você a respeito de Jesus. Isso. Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações. E muitas vezes, diante das situações, por mais que altos sejam as ondas, a gente fica com medo, temeroso. E precisamos entender que essas coisas vêm para nos fazer desistir, diminuir a nossa fé. Mas a Bíblia declara que se a nossa fé for semelhante a um grão de mostarda, ela já é eficaz. Nós não podemos perder a fé. E para que você tenha a sua fé aumentada hoje, para que você seja edificado pela palavra de Deus, eu te convido a meditar numa coisa cotidiana nossa, que a gente usa muito aquela expressão só Jesus na causa. Ah, meu irmão, tá tão difícil, só Jesus na causa. E aí, conseguiu emprego? Só Jesus na causa. E aí, passou na prova? Só Jesus na causa. E aí, tá melhor? Só Jesus na causa. E eu quero te dizer, isso, só Jesus na causa. Com este tema, eu quero te chamar para observar um primeiro ponto. A Bíblia nos apresenta em Marcos capítulo 5, 24 ao 34, a história de uma mulher. A Bíblia não descreve se ela tinha família, esposo, filho, filhas, mas de acordo com o contexto da época era que quando uma mulher tinha um fluxo de sangue desgovernado que não parava, ou seja, seu ciclo menstrual não parava, não durava apenas os 5 ou 7 dias. Ele continuava. Aquilo era uma doença, era algo contagioso, impuro, imundo. Então ela tinha que estar separada. Então, no dia a dia ou mensalmente, naquele momento, diante da sua família, em casa, com o pai, com a mãe, ela não tocava nos pratos, ela não saía do quarto, ela ficava separada de todas as coisas, porque o que ela tocasse seria impuro. Mas observamos aqui que essa mulher tinha dinheiro, ela gastou tudo que tinha. Ela gastou por 12 anos tudo, porque já sofria nas mãos de um e de outro para que fosse curada e não conseguiu, e certamente já estava afastada de todos os seus familiares. Então ela ouve a história de que um homem andava na terra curando e fazendo maravilhas. E eu tenho certeza que neste momento a gente pode encaixar a expressão só Jesus na causa. Ela estava ali atribulada, doente, enferma há mais de 12 anos. Então vemos que ela ouvir falar de Jesus, ela vai em meio à multidão, consciente de que se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Se eu somente tocar. Ou seja, ela tinha tanta certeza de que valia a pena ir no meio da multidão para apenas tocar na veste de Jesus. Ela sabia que se fosse reconhecida, seria morta. Ela sabia que se fosse reconhecida, poderia ser apedrejada. Ela sabia que se fosse reconhecida, poderia ir à cadeia. Ela sabia de todos os perigos e mesmo assim arriscou. Eu quero te perguntar hoje, o que é que você tem arriscado para ir em direção a Deus? O que é que você tem aberto mão para ir em direção a Deus? O que é que você tem deixado de lado, que é de valor, para ir em direção a Deus? Aquela mulher tinha como objetivo e única esperança Jesus. A minha vida pode ser tirada agora, antes mesmo de chegar até a Ele. Antes mesmo de chegar até Jesus. E ela disse, só Jesus na causa, é o que eu creio.
Só Jesus pode mudar a minha vida, me dar esperança. Então ela foi, tocou em Jesus e sabemos, a história ecoa por anos, milênios, que ela foi curada. Segundo ponto, eu quero também te trazer à memória o leproso. Jesus vem descendo da montanha após ter pregado. Então, enquanto ele está descendo, no capítulo 8, versículo 1 ao 4 de Mateus, vem dizer que um leproso no meio da multidão vai em direção a Jesus para alcançar o melhor. E ele vai em direção a Jesus adorando, ele não vai imediatamente pedindo, ele vai adorando. Esse aí é Jesus, a Bíblia diz que ele vai adorando, então eu creio que ele já vai declarando que Jesus é o Filho de Deus, que o Deus vivo estava ali encarnado, que o Senhor Jesus estava habitando no meio de nós. Ele estava reconhecendo, porque quem adora, ele traz toda a argumentação possível para exaltar aquele que é objeto da adoração. Ou seja, ele estava expressando aquilo que havia de melhor em si, ao redor, em adoração àquele que estava no centro da sua adoração. Ele adora Jesus e reconhece a vontade do soberano e diz: se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus imediatamente diz: eu quero ser limpo. Então, carregando agora para o segundo ou terceiro ponto, eu quero falar contigo. A viúva de Naim, por exemplo. Quem era a viúva de Naim? Já tinha perdido o marido, por isso o título viúva. E tinha um único filho. E ela estava saindo da cidade, acompanhada do seu filho. E de uma imensa multidão, chorando, que pranteava, porque o seu filho estava no esquife. Estava numa maca sendo levado ao cemitério, indo ser sepultado. Então, era o último momento que ela estaria na companhia do filho. Era o único momento, o último, que ela veria o seu filho. Mas estava vendo e sendo acompanhado dele, ele morto, indo ao cemitério ser sepultado. Então quero te dizer que naquele exato momento, numa situação totalmente adversa, vinha Jesus entrando pela cidade de forma maravilhosa. Uma multidão acompanhava, muitos curiosos, muitos querendo até acusá-lo, mas ia com ele para ver o que é que ele estava fazendo no caminho. E onde Jesus passava, eram sinais e maravilhas de que o Filho de Deus estava na terra, trazendo o seu reino sobre nós. Então Jesus ia com uma imensa multidão em direção àquela cidade. Então quando ele está entrando, dá de encontro com aquela mulher que saía da cidade para o sepulcro ou para o sepultamento do seu filho. Então podemos observar que naquele exato momento as duas histórias se chocaram, e ao se chocar, Jesus tocou no esquife, baixaram o esquife e ele tocou na criança ou no menino e chamou para levantar. E antes disso, é destaque que ele disse: não chores. Muitos poderiam dizer: ninguém diz isso a uma mãe abatida, cansada, que está aí com o seu filho indo em direção ao cemitério. Jesus, somente ele pode dizer: não chores. E ele disse: não chores. Naquele momento ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, como também curou o leproso, como também da sua orla foi tirado o poder, ou seja, de si saiu o poder, porque no meio da multidão ele parou e disse: alguém me tocou. Eu sei porque saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Eu quero te dizer: abra mão do que o povo está julgando importante. Abra mão do que o sistema mundano projeta como valioso.
Abra mão dessas coisas e vá em direção a Jesus. Você sabe como é que está a sua solução ou a sua situação. Você sabe quem é você. Você sabe como é que você se encontra. Você sabe como está a tua atual situação. Então eu quero te dizer, olhe para Jesus e diga mais uma vez só Jesus na causa. Só Jesus e mais ninguém. Expresse com vontade e diga só o Senhor, Deus, para mudar esta situação. Só o Senhor para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Eu quero te dizer que Jesus está na tua causa. Você pode não estar ouvindo, você pode não estar vendo, mas Jesus está trabalhando. Jesus está fazendo o impossível ao teu favor. Eu creio num Deus que é cura, num Deus que é todo poderoso, que é dono do ouro e da prata. Eu creio num Deus que tem na palma da mão todo o universo que foi formado por Ele, pelo poder da sua palavra. Eu quero te dizer, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar o teu viver. Jesus te ama e tem agido em teu favor. Como eu perguntei no início, o que é que você tem aberto mão para ir em direção a Deus? A mulher do fluxo de sangue estava abrindo mão da vida, se possível fosse, para ser curada e retornar à família. O leproso, certamente no mesmo sentido, na mesma situação, abrindo mão de tudo. E a mulher, a viúva de Naim, onde já não havia esperança, estava ali. Os médicos já tinham dito, não há mais jeito, morreu, leva para o cemitério, enterra. O que foi que você ouviu dos médicos e está aí desesperançoso, atribulado, sem saber o que fazer? Eu quero te dizer, neste momento, chame a Deus, clame a Jesus e diga, só Jesus na causa. Só Ele para fazer, coloque nas mãos dEle, hoje, nesta manhã, tarde ou noite, a hora que você está ouvindo, agora coloque nas mãos do Senhor. Ele tem poder para fazer infinitamente mais por você. Então creia, Jesus te ama e Ele está na tua causa, fazendo o impossível. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, semeie esta palavra. Isso, se inscreve no canal, curte se você gostou e que Deus te abençoe. Que Deus permaneça falando contigo, te guiando e te sustentando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.